Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, obrigado a você que está assistindo a mais um programa O Brasil Precisa Saber, edição número 9, e agora contando aqui com o nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Muito obrigado por estar aqui, ministro. Disponibilizar um pouquinho do tempo do senhor para bater um papo com a gente. A primeira pergunta não poderia ser diferente, é com relação à pandemia. Como é que tem sido o trabalho do MRE nesta pandemia e como é que está a situação das repatriações? Ótimo. Eduardo, um prazer estar conversando contigo aqui, com seus ouvintes. Nós estamos trabalhando em várias frentes aqui no Itamaraty para ajudar em todo o esforço de combate à pandemia do Covid-19. Né? Tem a questão das repatriações, antes de mais nada, né, que quando começou, né, a se fechar espaço aéreo em tantos países, toda a dificuldade de viagens, de repente havia dezenas de milhares de brasileiros presos de alguma maneira, sem impossibilitados de voltar ao Brasil. E então nós trabalhamos e continuamos trabalhando com muita dedicação para trazer todos esses brasileiros de volta. Né? Já conseguimos repatriar quase 24 mil brasileiros por via aérea, grande parte em voos fretados pelo governo brasileiro, e por via terrestre aqui de países vizinhos, cerca de 9 mil. Né? Então, se somar tudo isso, dá mais de 30 mil brasileiros já repatriados. Ainda calculamos que há uns 2.800 em alguns países que nos procuraram e que vamos ajudar a retornar ao Brasil. Isso foi a maior operação desse tipo que nós já fizemos de repatriação na nossa diplomacia. E isso é muito, além de ser importante para as pessoas que a gente ajudou a voltar ao Brasil, é muito simbólico, né? É simbólico de um Itamaraty que está junto do povo, que está junto das pessoas reais, né? Procurando ajudá-las diretamente, qual é os seus problemas, né? E isso é muito gratificante para nós. Porque a gente sensacional. Eu cheguei até a ver alguns vídeos nas redes do Itamaraty mostrando o relato dos brasileiros e o senso de orgulho. Olha, meu país não me abandonou, realmente conseguiram se organizar para me mandar de volta para estar junto dos meus familiares. Realmente é um trabalho muito bacana. Muito Exato. Bacana. Não, e você sente, né, a importância da pátria, né, nesse momento. A pessoa quer voltar à pátria. Então você, né, ter essa oportunidade de ajudar um brasileiro a voltar ao Brasil num momento como esse é algo que vai muito fundo, né? Vai muito fundo, vai no lema do Barão do Rio Branco, né? O bico e pátria memor, né? Em todos os lugares eu me lembro da pátria. Né? Então a gente em todos os lugares se lembra dos brasileiros no exterior, dos brasileiros no Brasil, também essa é outra coisa, né? Porque o Itamaraty trabalha para os brasileiros, né? Isso é fundamental. Isso é uma grande, acho que mudança talvez que a gente tem procurado introduzir. E nessa linha temos procurado fazer algo pelos brasileiros, né, por todo o esforço do governo do presidente Bolsonaro para o combate ao Covid. Então, outras ações nossas, temos aí negociado vinda de equipamentos, temos negociado, por exemplo, a vinda de hidroxicloroquina. Essa semana, inclusive, o presidente Trump conversou com o presidente Jair Bolsonaro e chegou a tocar nesse assunto, né? Sim, certamente. Como é que foi esse bate-papo? Certamente. Não, foi uma excelente conversa, porque os Estados Unidos já haviam, há alguns dias, anunciado a doação de 1.000 respiradores, né, para o Brasil, e agora anunciaram 2 milhões de doses de hidroxicloroquina, além da disposição de desenvolver em conjunto, aí, a continuar a pesquisa sobre o uso da hidroxicloroquina, porque, como você sabe, lá nos Estados Unidos estão usando, acreditam na hidroxicloroquina, porque dá resultado, né? Aparentemente, enfim, claro, tudo depende de testes clínicos, testes científicos. Então, todo esse conjunto aí de cooperação com os Estados Unidos nessa área está muito forte. Isso foi falado ontem com o presidente Trump. Nós estamos fazendo esforço também com outros países, né? Com Israel, por exemplo. Outro dia
presidente falou com o primeiro-ministro Netanyahu. Aí, nesse caso, Israel quer nos transferir tecnologia para fazer respiradores aqui, uma tecnologia barata, muito eficiente que Israel tem. Eu, pessoalmente, vou ter agora, em alguns dias, uma teleconferência com o chanceler de Israel para falar disso, né? Estou em coordenação com o chanceler dos Emirados Árabes, por exemplo, país que você conhece bem, para, nesse caso, conhecer o sistema deles de testagem maciça. Outro dia conversei com o chanceler dos Emirados Árabes, falei, a gente precisa voltar ao trabalho, claro, de maneira ordenada, com atenção para a saúde, assim como todo mundo, né? Assim como os brasileiros. O esquema deles basicamente é a segurança para as pessoas voltarem ao trabalho através de um mecanismo de testagem. Então a gente quer entender como é para tentar trazer, se for o caso, isso para o Brasil. Então conseguimos trazer hidroxicloroquina da Índia também, para suprir a demanda crescente aqui no Brasil. Então tem todo esse universo de ação aí. Isso até que eu gostaria de ressaltar para você que está nos assistindo, de repente não é muito afeito às relações internacionais, mas tudo isso daí são construções, são pontes que são feitas, né? Não é do dia para a noite. Né? O presidente Bolsonaro esteve na Índia, esteve nos Estados Unidos, esteve em Israel. São parcerias que são muito mais benéficas para o Brasil do que algumas parcerias que o Brasil tinha anteriormente, né? Mas ainda sobre o tema do Covid, ministro, o senhor recentemente publicou uma matéria fazendo uma relação entre o Covid e o comunismo, né? Para variar, a imprensa ela fez questão de distorcer esse artigo do senhor, mas explica para a gente do que se tratou esse artigo e qual a relação que existe entre a pandemia e o comunismo. Exato. O meu artigo partiu de uma leitura que eu fiz de um livro que acabou de sair, de um autor que é talvez o autor marxista, comunista mais famoso hoje, que é um esloveno, que é o Slavoj Zizek, né? E ele escreveu um livro chamado Vírus, que é uma coleção de artigos que ele escreveu aí desde o começo da pandemia, dizendo basicamente assim, olha que beleza, né? Esse vírus vai nos ajudar a construir o comunismo. Né? Tá igual o Lula, então, comemorando o vírus. Comemorando o vírus, exatamente. Vírus. Não, mas exatamente, o Lula, enfim. O Zizek fala isso. Né? Ele diz, olha, tem o vírus, o coronavírus, e esse vírus vai abrir o espaço para um vírus ideológico. E ele chama de vírus ideológico. Eu só batizei esse vírus ideológico de comunavírus, porque ele fala explicitamente, olha, vai chegar o comunismo por essa via, pela via das pessoas se acostumarem a não terem liberdade, das pessoas se acostumarem a não terem nação, a você criar um mecanismo de governo supranacional. Né? O Zizek fala assim, olha, você quer entender o que vai ser o novo comunismo? Leia as recomendações da OMS. Ele fala isso, entendeu? Inclusive se sobrepõe por vezes aqui até as recomendações vindas de órgãos federais. Pois é, que não deveria ser. Né? Então, nem acho que seja um programa da OMS, nem deliberado, mas é uma visão de uma oportunidade. Né? Visivelmente, pelo menos esse autor comunista, assim como acho que outros, viram nisso uma oportunidade. Então, eu quis basicamente chamar a atenção para isso. Né? Para esse perigo, que não tem nada a ver, não estou dizendo que não se deva combater o vírus, que não, enfim, que a questão de saúde não seja importante, não é nada disso, mas esse aproveitamento ideológico que as pessoas que continuam, né, muita gente fala, não existe mais comunismo, muita gente ainda quer construir o comunismo, né, por vias diferentes das que se tentaram no passado e que fracassaram, né? Mas isso é um grande erro, achar que não existem mais pessoas, movimentos, correntes que querem construir o comunismo. O professor Olavo já comprovou isso. Exato. Né? Enquanto ocorria a queda do Muro de Berlim em 89, as pessoas celebravam o fim da Guerra Fria, acabou o comunismo. Na verdade, o professor Olavo estava alertando, olha, toma cuidado, eles só estão se reinventando. Isso não é uma ideologia, é um movimento que a todo momento vai se reinventando para tentar uma próxima oportunidade para se instaurar. Está vendo aí o bolivarianismo, Venezuela. Exato, né? Então, eles, a meu ver, sempre estão tentando aí maneiras diferentes. Então, disseram que eu acho que há um plano, né? Eu não vi um plano, eu vi esse sentimento de oportunidade de, pelo menos, alguns expoentes aí do marxismo de vislumbrar uma sociedade que é a utopia deles, que, no meu ver, é um horror, né? Uma sociedade sem liberdade. Uma coisa muito chocante, que ele fala assim, olha, o espírito humano também é um vírus, né? Que tem que acabar. Né? E eu sempre falei isso, né? Escrevi até há mais tempo, antes de ser ministro, né? Que eu acho que o grande inimigo da ideologia comunista é o espírito humano, não é o capitalismo, é o espírito humano. E você vê isso lá, né? Muito assim, explícito,
Geralmente essas coisas ficam mais implícitas, né? Então eu fiz questão de tentar chamar atenção para isso, né? E essa conexão com digamos, essa ideia de uma governança supranacional, né? Então, a gente não tem nada contra os organismos internacionais, desde que eles funcionem como precisam funcionar, ou seja, a partir dos Estados-membros, porque eles são organismos internacionais, né? Entre nações. Perdão, ministro. O próprio Jair Bolsonaro, no discurso da ONU, que inclusive foi excepcional, ele chamou a atenção para isso. Falou, olha só, a Organização das Nações Unidas, ela surgiu com um propósito. E esse propósito certamente não é regulamentar e interferir em todas as outras áreas dentro, né, dos países. Porque tem ocorrido muito isso hoje, né? Os próprios deputados criticam na Câmara dos Deputados que, quando tem uma matéria que a oposição não consegue aprovar no Congresso, o que eles fazem? Eles tentam bypassar e mandar vir via Organização das Nações Unidas, inclusive com relação ao aborto, né, que tem o nome de Direitos Reprodutivos das Mulheres. Pode até falar um pouquinho para nós, por favor, porque acho que recentemente, em algum organismo internacional, teve uma tentativa e o Brasil acabou não chancelando, né, uma iniciativa, não me lembro agora se foi da OEA, da ONU, não sei, mas chegaram a convocar o senhor para uma das comissões da Câmara dos Deputados para falar sobre essa questão do aborto. Como é que foi isso? Exato. Frequentemente surge na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas esse tipo de disfarce, né? Você quer falar de saúde da mulher? Ótimo, né? Totalmente um propósito que é nosso governo. Quem pode ser contra? Quem pode ser contra, né? Mas aí quando você fala, tá, então põe aí que saúde da mulher não inclui o direito universal ao aborto. Nós somos contra, né? Somos a favor da vida. Eles não querem tirar, né? Então você vê que tem alguma coisa lá dentro, né? Que existe um pouco um propósito de, né, através de uma causa totalmente nobre, colocar coisas que não são consenso e que não estão explícitas, né? Quer dizer, se um dia nosso Congresso votar legalização do aborto é uma coisa, então o que a gente está defendendo, claro, nossos princípios, e acho que são os princípios da grande maioria do povo brasileiro, a gente pensa muito nisso, né? E a nossa Constituição, né? E a nossa Constituição está lá, né, os princípios da política externa, que devem reger a política externa. Artigo 4º da Constituição. O primeiro é independência nacional. Ora, como é que você tem independência nacional se você deixa a ONU legislar no lugar do seu Congresso? Não, né? A gente está defendendo a nossa soberania, a soberania do Congresso Nacional, que é quem tem que fazer as leis para o povo brasileiro, para a nação brasileira, né? E isso se aplica em tudo, se aplica à OMS, né? Então, voltando à questão, né, do combate ao coronavírus, a OMS tem o seu papel óbvio, né, de cooperação, de, né, ajudar os países a se organizarem, mas às vezes, assim, nas entrelinhas, fica parecendo que não, que ela tem que se substituir aos países, né? E aí essa ideia do comunavírus é um pouco isso, de que, né, se substituiria aos países. Não, né, ela tem o seu papel, né, mas a soberania tem que residir nas nações. As nações são o povo, né? Uma nação é o povo, ele é que tem que ser a fonte da soberania. Então, quando você fala assim, a OMS é que tem que determinar quais são as suas medidas para o combate à pandemia, no fundo você está retirando a soberania do povo, né? Isso, a nossa Constituição manda a gente defender essa soberania, né? Isso num momento assim, claro que existe, né, tanta preocupação, tanto medo, existe um pouco... E nem é tanto, eu acho, que pessoas específicas que planejam, é uma mentalidade que se criou ao longo de 30, 40, 50 anos, e que a gente está tentando romper essa mentalidade. As pessoas pensaram, por que a solução de todo problema sempre tem que ser global, né? Não, os países têm que se coordenar, mas cada um tem a sua realidade. E cada um tem o seu sistema e a capacidade e o desejo do seu próprio povo de regulamentar e de enfrentar determinados problemas da sua maneira. Claro, com cooperação, a gente não é contra a cooperação, solidariedade, né? Mas isso também me preocupa. Às vezes essas palavras são capturadas, né, e usadas de uma maneira distorcida, né? Solidariedade é solidariedade, claro, né? Raça humana, né? Toda a humanidade está junto. Mas isso não significa você quebrar a soberania dos países. Sim. Esse é a nossa grande, né, o problema que a gente vê com essa mentalidade. E isso daí, ministro, vai na direção do discurso do senhor de posse, que inclusive foi tido pelo Olavo de Carvalho como um dos grandes discursos da história do Brasil. O que é que mudou do Brasil, o Itamaraty mais especificamente, antes e depois do Bolsonaro? Qual foi a guinada que a política internacional brasileira sofreu com a chegada do presidente Jair Bolsonaro? Olha, acho que antes de mais nada foi olhar para o povo brasileiro, né? O Itamaraty durante muito tempo se acostumou a olhar para fora, né,
e ver o Brasil de fora para dentro. Assim, como é que a ONU, como é que outros países estão nos vendo, né? A gente quer ser bacaninha lá nos discursos da ONU, e o nosso povo não está bem, aqui é o pessoal que está aqui, mas o que importa é como a gente é visto ali nos corredores em Nova York, das Nações Unidas, né? A gente inverteu isso aí, né? Não interessa como eu sou visto lá, interessa o que o nosso povo quer, né? E o que a gente leva. O que a gente leva, como é que a gente defende os sentimentos, os interesses, né? Os interesses não são só os interesses materiais, né? São também os interesses, seus valores, o que as pessoas acreditam, né? O ser humano não é só, né, uma coisa material, o ser humano é também suas aspirações. A gente, né, quer fazer uma política externa que vá lá e defenda isso, né? E que defenda a nossa soberania, e é o que está na Constituição. Né? Sim. E é o que está na Constituição, né? A autodeterminação dos povos está lá, um dos princípios de política externa, né? Então, começando pelo nosso povo, né? A autodeterminação do povo brasileiro. A política externa não pode ser um instrumento de contestar a nossa autodeterminação por meio da implantação de uma agenda de fora. Então, sobretudo, acho que isso, a gente parte disso, né? Olha, abrir as portas do Itamaraty e olhar o que é o Brasil. Nós somos parte do Brasil, né? Não é o Itamaraty aqui, o Brasil aqui, né? Isso, a gente se acostumou com um certo discurso, a sociedade brasileira é assim. Nós somos parte da sociedade brasileira, né? Temos o dever de levar isso, de defender isso no exterior. Então, é essa a inversão da lógica, né? Então, uma política externa de dentro para fora, que seja uma expressão do nosso povo, da nossa nação, dos nossos sentimentos, e uma defesa da nossa soberania. Isso acho que é a grande, talvez, inversão, né? Que a gente está procurando fazer. Acho que houve, ao longo dos anos, uma certa acomodação, né? Como se o objetivo de uma política externa fosse fazer discursos bem aceitos aí em certos âmbitos, né? E não cuidar realmente da nossa população. Então a gente está fazendo isso e nós estamos ganhando prestígio, né? Nós estamos recuperando prestígio, que se diz, né, que realmente nossa diplomacia, com uma tradição de atuação muito boa, tinha, mas que vinha se perdendo em favor de uma certa superficialidade, assim, de se preocupar só com as palavras, fazer um discurso bonito, né? Nós mudamos isso e a gente está conquistando respeito, porque hoje, quando qualquer reunião que eu falo, enfim, colegas que vão ao exterior, eu noto que quando o Brasil vai falar, as pessoas falam, o que o Brasil vai falar agora? Porque antes todo mundo já sabia o que o Brasil ia falar, ia repetir o discurso de sempre, falar assim, porque o multilateralismo isso e tal, né? E agora a gente procura colocar ideias a partir da nossa realidade, a partir da nossa visão de mundo, defendendo a liberdade. Eu acho que essa é outra coisa, né? Então, olhar para o povo brasileiro e se focar muito nesse conceito de liberdade, né? Que é um conceito central no programa, no projeto do presidente Bolsonaro, né? Fala sempre em liberdade, isso eu acho que sempre me toca muito, acho que toca todos os brasileiros, né? Partir disso, né, de libertação, a ideia de você ser livre em todas as áreas, né? Liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de crença, liberdade religiosa, um tema que a gente tem trabalhado. Isso que eu queria pegar, porque nessa mesma oportunidade que o Jair Bolsonaro esteve presente na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, né, certamente acompanhado pelo senhor, teve depois, à parte, uma reunião encabeçada pelo chanceler da Hungria sobre liberdade religiosa. Como é que foi essa reunião? Isso foi uma novidade dentro da ONU? Foi uma novidade dentro da ONU. Nós estamos trabalhando, sobretudo, Hungria, Polônia, Estados Unidos, Brasil. São os países que hoje têm uma liderança nessa esfera da liberdade religiosa. Quer dizer assim, olha, existe um problema ao redor do mundo de pessoas que querem exercer sua crença e que são perseguidas, que são impedidas, que são mortas, que são vilipendiadas, etc. Os cristãos, dá para dizer que os cristãos são os mais perseguidos do mundo? Sim, existem estudos que mostram que hoje, não a grande maioria, mas a maioria são cristãos, mas isso afeta todas as fés, afeta muçulmanos que sofrem com isso, budistas, etc. Né? Mas há uma quantidade muito grande de cristãos ao redor do mundo hoje que sofrem perseguição. E isso era uma realidade que era muito ignorada, né? Você não pode falar disso nas Nações Unidas, você não pode falar disso, né? Você tem que ignorar. Não, a gente quer somente chamar a atenção para isso. Qualquer solução de qualquer problema passa pela identificação do problema, né? Chamar atenção, né? Chamar interesse, ver, olha, mostrar, existe esse problema.
e pensar soluções, mas sobretudo isso, as pessoas precisam falar, as pessoas ao redor do mundo acho que estavam ficando com medo de falar das coisas, né? Ah, você não pode falar de religião. Não, por que não pode? É uma coisa tão importante, acho que para a grande maioria da humanidade, né? Para tantas pessoas, claro. A sua fé, a sua crença é uma coisa muito essencial, né? E isso começava a ser varrido assim, para baixo do tapete, varrido para fora ali né? desses corredores. E é interessante porque se fala muito de direitos humanos e que às vezes se contestam as nossas posições de direitos humanos, e você vai ler a Declaração Universal de Direitos Humanos, tudo que está ali nós estamos tentando defender, né? A Declaração de 1948, né? Até outro dia fiz um tweet sobre isso, né? A respeito da liberdade de expressão, está ali clarissimamente, né? E numa linguagem muito bonita. O quão fundamental é a liberdade de você poder falar, de você poder crer naquilo que você crê. É que às vezes, ministro, tentam, eu vejo alguns críticos do senhor, até mesmo ex-chanceleres, né, que tiveram a oportunidade de sentar na mesma cadeira que o senhor está sentado, e críticas parecendo que o senhor está inovando, por exemplo, nas relações com os Estados Unidos, que está deixando de lado outros países e etc. Focando um pouquinho pegando esse gancho das críticas, muito se fala até que o Brasil está sendo subserviente aos Estados Unidos, né? Poderia pontuar o que tem sido de benéfico para o Brasil nessa relação com os Estados Unidos e resgatar também um pouquinho do histórico, vide que o patrono do Itamaraty, o Barão do Rio Branco, tinha essa relação, na verdade até foi o fundador dessa relação com os Estados Unidos? Exato. O Barão do Rio Branco tinha uma visão estratégica, né? Como é que o Brasil pode ser grande no mundo? E a gente, modestamente, eu acho que tenta se inspirar nessa visão. Como é que o Brasil pode ser grande no mundo? Né? Antes de mais nada, é sendo quem nós somos, né? E não sendo quem a ONU quer que nós sejamos. Nos parece vital uma parceria muito especial com o país que é a grande potência do mundo, econômica, militar, mas não simplesmente por isso, por ser uma potência que comunga dos nossos valores. Historicamente, nós somos muito próximos dos Estados Unidos, né? A nossa Constituição republicana, ela é em grande parte baseada na Constituição americana, inspirada na Constituição americana, né? Desde antes, né, já na independência, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, isso é uma coisa muito, muito simbólica, né? Então, o que há é o seguinte, a gente conceber a relação com os Estados Unidos como uma relação entre iguais, né? A gente, convicto da grandeza do Brasil, é que a gente pode se relacionar de igual para igual com os Estados Unidos. Quem acha o Brasil pequeno, que acho que, infelizmente, são alguns dos meus antecessores aqui no Itamaraty, quem não tem confiança, né? Quem não entende o seu próprio povo, quem não olha para o seu próprio povo, quem não acredita no Brasil, são pessoas que têm medo. Têm medo, criaram uma política que tem medo dos Estados Unidos, né? Porque acham que qualquer coisa que você faça junto com os Estados Unidos é subserviência, né? Quando você não tem medo, você se junta com pessoas... Quase um complexo vira-lata, né? Totalmente complexo, né? Então, o que a gente quer é se juntar com um país que tem uma irmandade com o Brasil, acho que desde o começo, né? Uma espécie de... temos vidas mais ou menos paralelas, né? São as duas grandes nações das Américas, né? Do Novo Mundo. Isso é muito importante, né? E vimos que a gente tem a possibilidade de criar essa parceria a partir disso, a partir de valores mais do que tudo, né? E claro, aí vem os interesses econômicos, né? E eu acho que há aí muitas pessoas que criticam o que a gente faz, uma visão muito, muito mesquinha, no sentido assim, olha, você não pode ao mesmo tempo defender valores e cuidar dos seus interesses econômicos, comerciais, materiais, né? Então vamos ignorar aqui os valores, porque o valor é uma coisa que atrapalha, né? Aí chamam, isso é ideológico, né? Eu acho que não, acho que o fundamental do ser humano são seus valores, seus sentimentos, suas aspirações, né? E o que a gente está fazendo é tentar promover isso, construir a nossa política externa a partir disso, com os Estados Unidos e com o restante do mundo, né? E o que está acontecendo é que, trabalhando com isso, com essa autenticidade que a gente procura colocar, nós estamos conseguindo resultados concretos, econômicos, comerciais, de investimento, muito melhores do que anteriormente, né? Então, até para afastar um pouco dos Estados Unidos, União Europeia, né? Durante 20 anos tentou se negociar o acordo comercial da União Europeia. Avanços, recuos, né? Agora fechamos, né? Não foi por acaso, né? No ano passado, não foi por acaso nesse governo que a gente fechou o acordo com a União Europeia, foi porque a gente se projetou de uma maneira diferente, né? E porque nós temos também uma comunidade de visão que é, no fundo, mais ampla do que só das Américas, né? Acho que a Europa inclui também essa visão de liberdade, essa visão de democracia. Isso é algo que ajuda, isso é algo que ajuda você a ter resultados. E muito concretamente, na parceria com os Estados Unidos, é somente ao criar
ao valorizar isso que já existia, essa convergência de valores, que a gente começou também a ter resultados que estavam parados há 20, 30, 40 anos, né? Sempre cito como exemplo também o Acordo de Alcântara. Esse é um grande exemplo, né? Um grande exemplo para a gente poder usar a base de lançamento de Alcântara. É um acordo que requer uma grande dose de confiança mútua, né? Ao longo de 50 anos não havia confiança suficiente entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Por isso, porque em grande parte porque havia um sentimento de medo em relação aos Estados Unidos, de falta de autoconfiança no Brasil, né? E de não falar dessa esfera de valores, de não falar de nada. Então, eu acho que se criou aí uma política externa anterior aí que a política externa é fazer comércio. Tá bem. Mas não faziam nem comércio, porque não conseguiam bons acordos comerciais, praticamente nenhum, não conseguiam acordos tecnológicos, né? A preço de sacrificar a dimensão dos valores. Nós trouxemos de volta a dimensão dos valores e estamos conseguindo resultados comerciais muito melhores. Ano passado, o Brasil foi o 4º maior destino de investimentos do mundo, né? Elevou, né? Deu um salto. Elevou, é o 2º maior em termos per capita, né? Estamos com desempenho agora, mesmo dentro da pandemia, o Brasil está com o melhor desempenho dentro do G20 em termos de comércio. É o país que menos perdeu no comércio. Claro, todo mundo perdeu. Vamos recuperar. E nosso papel nisso vai ser muito importante aqui na negociação dos acordos que ainda faltam. Estão voltando aos Estados Unidos, né? Eu, desde que entrei para o Itamaraty, 30 anos atrás, eu falo, o Brasil precisa de um... Né? Muita gente falando, não aqui dentro, setor privado, por exemplo. Muitos analistas, o Brasil precisa de um acordo comercial com os Estados Unidos, né? Isso nunca saiu. Nós estamos agora perto. Nós estamos perto. O Trump falou ano passado que tem o desejo de fazer esse acordo de livre comércio. Exato. Está caminhando? Está caminhando, está caminhando. Você vê a declaração lá dos presidentes Bolsonaro e Trump em Mar-a-Lago, agora de março, né? Eles falam de um pacote comercial ainda esse ano, estamos trabalhando nisso, já vai ter resultados concretos esse ano, e de uma parceria econômica, que é algo que vai além, é uma coisa de longo prazo, temos que ver que formato vai tomar esse acordo, mas falamos com agora temos falado frequentemente com o representante comercial, que é como se fosse o ministro de Comércio dos Estados Unidos. Então, o Itamaraty tem, digamos, a coordenação nisso, claro, sempre junto com a economia e com a agricultura aqui, mas ninguém achava que os Estados Unidos fossem se dispor a abrir uma negociação comercial conosco, e nós estamos muito perto disso. Por quê? Porque nós criamos essa confiança, né? A partir dos 2 presidentes, né? Isso também é importante, né? Muitas vezes se tentou assim, vamos construir a relação a partir do varejo, né? Então vamos uma coisa aqui, outra ali. Assim você vai ter um certo ponto, mas você não passa de um certo ponto. É só quando você tem uma visão de cima, né, dos líderes, uma visão baseada em valores, uma história e tal. E é aí que você consegue romper certas barreiras. Nós estamos rompendo essas barreiras. Coisas que sempre quiseram. Aí tem gente que agora reclama, não. Não reclama, mas isso vai ajudar muito o Brasil. O Brasil, com esse acordo, com o acordo da União Europeia que nós fechamos no ano passado, os outros que nós vamos fechar, a Índia quer negociar conosco, o Japão quer negociar conosco, fechamos o EFTA também, com outras economias importantes no ano passado. Isso vai nos reposicionar de uma maneira completamente diferente quando começar agora a retomada econômica. Isso aí foi bem interessante. Quando foi anunciado, que foi fechado, né, o acordo Mercosul-União Europeia, o chanceler, inclusive da Argentina, mandou um áudio para o Macri, à época, chorando, né, emocionado que finalmente foi fechado o acordo. Isso daí colocou o Brasil numa posição tão privilegiada para negociar acordos semelhantes com outros países, que no dia seguinte o Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, sentado à mesa do presidente Jair Bolsonaro, estava abrindo a reunião falando no interesse de fazer um acordo semelhante com o Japão. Aí o Trump nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então a gente tem uma expectativa que realmente o Brasil vai desenrolar outros acordos e que realmente a gente faça parte dessa cadeia de valores global. É isso. Né? Eu acho que é muito benéfico. Exato. Nós vamos abrir mercados novos para nossas exportações e vamos atrair muito mais investimento. Porque nós estamos fora, em grande parte, dessas cadeias globais. Ou seja, hoje em dia, a maioria dos produtos, quanto mais sofisticado, o produto não é feito num país só. Né? O produto é feito uma peça aqui, uma peça ali. E o Brasil estava muito fora, ficando cada vez mais fora dessas cadeias globais. Né? Está havendo um esforço internacional de recomposição dessas cadeias. E o Brasil hoje tem a possibilidade de estar como um dos principais beneficiários dessa recomposição. Eu estou convencido que vai haver uma grande onda de investimento de alta tecnologia no Brasil, criando emprego, mudando o nosso patamar
industrial, tecnológico, empregos de alta qualidade. E, ao mesmo tempo, sem perder uma grande competitividade nossa, uma grande força, que é o agronegócio. Né? Porque também, né, existe, às vezes, um falso dilema, assim, ou você opta pelo agronegócio, ou você opta pelo desenvolvimento industrial tecnológico. Absolutamente falso. Nós podemos ser uma potência nos dois, como os Estados Unidos são uma potência nos dois. A Austrália também, grande exportador de produtos como a Austrália, agrícolas, né? Como a Austrália. país desenvolvido. Então, né, a gente não pode também, só porque nós somos competitivos em agricultura, esquecer todo o resto. Vamos continuar sendo cada vez mais competitivos. Temos aberto mercados agrícolas também. Né? E nesses novos acordos abriremos ainda mais mercados agrícolas. Mas eu acho que durante muito tempo se esqueceu essa dimensão das novas tecnologias, das cadeias globais. O Brasil foi ficando à margem. Né? Então nós vamos, se tudo der certo, através dessas negociações, transformar em grande medida a economia brasileira. Eu acho que a gente pode, em curto prazo, ter acordos aí com todas as grandes economias do mundo. Né? E, ao mesmo tempo, defender, como eu disse, as nossas convicções, né? E fazer isso de acordo com, né, e de maneira convergente com as nossas convicções mais profundas. Perfeito. Ministro, a gente falou aqui de comunismo, financiamento e investimentos internacionais, e parece que seus críticos esqueceram um pouquinho do passado, né? Não sei se propositalmente ou não, mas parece que eles esqueceram que o BNDES foi o grande financiador, né, da América Latina, inclusive a fundo perdido. Tomamos calote de Cuba, Venezuela, o Porto de Mariel, hidrelétrica financiada na Nicarágua, e o problema pontual da Venezuela, que parece que é o mais notório aqui da América Latina. Com relação à Venezuela, para a pessoa que nunca ouviu um posicionamento do senhor, qual é o posicionamento do Itamaraty e, recentemente, o que tem tido de novidade com relação ao regime de Nicolás Maduro? Perfeito. Nosso posicionamento, nossa convicção é de que o regime de Nicolás Maduro é uma ditadura genocida que precisa acabar o mais rápido possível, que não tem legitimidade nenhuma, não tem legitimidade de acordo com a própria Constituição venezuelana. Né? A Constituição venezuelana foi repetidamente violada, né? Não existe Estado de Direito na Venezuela, destruído por essa ditadura de Nicolás Maduro. E o Brasil está convencido de que temos que fazer tudo junto com a comunidade internacional para, de maneira pacífica, devolver aos venezuelanos a sua liberdade, a sua democracia. Né? Outro dia houve um debate, por exemplo, sobre a questão humanitária, né? Todos os migrantes venezuelanos, que estão aí, milhões, em vários países, sobretudo na América Latina, o que fazer? Né? E, é claro, né, acolher, né, como foram acolhidos em muitos países, inclusive no Brasil, mas isso não solucionará. A única coisa que solucionará o problema humanitário na Venezuela é a democracia. Né? Porque o regime Maduro é um regime que deliberadamente não quer que o seu povo tenha condições mínimas de vida. Por quê? Porque um povo na miséria ele é muito mais facilmente controlável. Né? É deliberado. Inclusive tem lá a tarjeta de la pátria, né? Exato, né? Só recebe alimentos do governo quem tem a tarjeta em dia. Para ter a tarjeta de la pátria em dia, você tem que sair para fazer manifestação a favor do governo, você tem que votar, inclusive, no governo nas eleições. Não acha você que lá existem eleições com voto secreto, eleições limpas? É uma situação complicada. Eu fui lá antes da Operação Acolhida e depois da Operação Acolhida eu fui na fronteira, lá em Pacaraima, né, do outro lado do Santa Helena, na Venezuela. E você vê ali também um trabalho exemplar do Brasil quando se fala, né, em atendimento dessa crise humanitária. Sim. Mas ainda assim a gente fica um pouco perplexo de ver figuras, notoriamente da esquerda, fazendo a defesa do regime de Maduro. Né? Paulo Pimenta esteve lá, teve o senador de Roraima, o Teomário, que foi lá não faz tanto tempo assim, se não me engano, acho que até a Gleisi Hoffmann, enfim. É bizarro porque isso aí já deixou há muito tempo de ser uma questão de direita contra esquerda. Isso daí é uma crise, como falei, é humanitária, e a melhor saída para que seja restabelecida ali uma economia, preservadas as liberdades, certamente é com a saída de Maduro. Né? Certamente. Isso é fundamental. E é fundamental também entender que a Venezuela é parte de um fenômeno maior. Né? Como é que eles estão lá até hoje? É porque existe uma estrutura, que é o Foro de São Paulo. Chame de diferentes nomes, né? Mas a gente começou a falar dessa estrutura. Foro de Puebla, falaram aí? Grupo de Puebla, né? Independente do nome, o que é isso? Né? O Foro de São Paulo não é assim um fórum de debate filosófico. Né? O Foro de São Paulo é uma estrutura que foi montada a partir do começo dos anos 90 para instaurar uma espécie de cortina de ferro na América Latina, sobretudo na América do Sul. Né? Usando, eleições fraudadas, às vezes, usando
cada vez mais conexão com o narcotráfico, conexão com o crime organizado, conexão com o terrorismo, né? Isso tudo formou uma teia muito poderosa, né? Porque tem interesses aí muito, né, muito fortes e muito mesclados entre essas coisas, né? Então, isso é uma coisa que a gente procura muito conscientizar o restante da comunidade internacional, que às vezes não enxerga. Acho que a Venezuela simplesmente tem um regime autoritário que não deixa as pessoas votarem e tal, mas não vem esse aspecto mais amplo, esse aspecto de um projeto que vai muito além da Venezuela, né? Que quase, né, só sobrou aqui o Brasil, quase nos, né, graças a Deus evitamos isso, mas que é um projeto que, né, continua existindo e que tem dinheiro, né? Porque se alimentou da corrupção, se alimentou de todo tipo de obras superfaturadas e financiadas. Infelizmente o Brasil fez parte disso. Não o Brasil, né? Pessoas no Brasil, né? Estruturas a partir do Brasil, não pode chamar esse pessoal de Brasil, né? Envergonharam o nosso nome. Contribuíram para isso, né? Então, a questão de prestígio internacional. Eu, antes de ser nomeado ministro, trabalhava, entre outros temas, com um esforço na OEA, na Organização dos Estados Americanos, de combate à corrupção. Tá? E viajei, fui várias vezes a outros países para as negociações aí de um instrumento de combate à corrupção. E eu vi como o Brasil estava com um nome sujo na América do Sul, né? A gente chegava assim, Brasil, não, o que é isso? Por quê? Porque era visível, né? As pessoas sabiam nos outros países, né? Tinham visto, sentido isso, que a partir do Brasil tinham ido caudais aí importantes de corrupção, muito volumosos, né? Para sustentar todo tipo de regime, de governo antidemocrático ao redor da região. Tem outros, até às vezes até em outros continentes, né? Então, se fala de prestígio, esse era o prestígio que o Brasil tinha, era o prestígio de um país, de um governos aí, de estruturas, né, que exportavam corrupção, né? Nós mudamos completamente isso. Hoje o Brasil é a referência de quem luta contra a corrupção, contra o tráfico, contra o crime, contra a ditadura na América Latina. Esse é, o pessoal, o Brasil perdeu a referência, perdeu a liderança. Bom, nós não queremos ter liderança, nós queremos ser uma referência, somos o maior país da América Latina, né? Temos uma responsabilidade, nós estamos assumindo essa responsabilidade. Outro dia, conversando com o chanceler de um país vizinho, ele me dizia isso. Não vou dizer que nem afim, mas eu ouvi isso. Olha, que bom que o Brasil está assumindo o seu papel na América Latina. Finalmente, esse era o papel que a gente queria ver. O Brasil sem medo de lutar pela democracia, pela prosperidade, né? Porque isso não são coisas abstratas, são coisas que afetam ali a vida das pessoas, não só aqui, nos outros países, né? E o Brasil estava sendo visto como um país que alimentava ditaduras, como um país que alimentava a corrupção, né? Sim, entendeu? E de fato era, né? Que alimentava toda essa conexão com o tráfico, com o terrorismo, e de fato era, né? Então, é outra inversão gigantesca que nós fizemos, né? E aí, então ser criticado por ser contra a corrupção, por ser contra o narcotráfico, por ser contra a ditadura, eu acho que A depender de quem nos critica, isso demonstra que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E é fácil? Não é fácil, né? É uma luta, porque é um sistema que está sendo construído há 30 anos, e que tem poder, que tem dinheiro, que tem, infelizmente, apoios aí, né? Mas a gente não vai desistir. Então, quando é que a gente vai conseguir ajudar a Venezuela a recuperar a democracia? Não sei, espero que fosse amanhã, espero que fosse hoje, né? Mas pelo fato de ser difícil, nós vamos desistir? Não, sabe? Isso é outra mudança na nossa política externa também, né? Acho que a nossa política externa era um pouco assim, um carrinho de bate-volta, assim, né? Quando encontrava uma dificuldade, voltava, né? Ou como, né, cavalo que refuga o pulo, né? A gente não... política externa que não refuga mais, não. A política externa que vai para o embate, né? Em defesa do que a gente acredita. Com certeza. Ministro, saideira. Como é que o senhor faz para se informar? O que o senhor costuma ler? O senhor só lê na internet? O senhor lê livro? O senhor se informa pelos grandes canais de comunicação? Ou nada disso? Enfim, como é que o senhor faz para conseguir ter um volume de informações boas para exercer o seu trabalho? Olha, eu começo não lendo a grande mídia, né? Eu acho que é o fundamental, e não procurando assistir o mínimo possível. Claro, assistir para saber o que estão dizendo, né? Mas não para me informar, porque eu cada vez mais vejo que, infelizmente, né, muitos órgãos da mídia tradicional são usinas aí de desinformação. Então, bom, a gente conta, claro, o privilégio de ter a nossa rede de embaixadas aí ao redor do mundo, né, que né,
procuram captar realmente a realidade que está acontecendo, mas eu me informo muito realmente nas redes sociais, procuro assistir muito os debates aí no YouTube, eu passo, acho que, boa parte do meu tempo procurando, né? Assiste o Olavo de Carvalho no YouTube? Assisto vários canais. Eu acho que hoje existe uma riqueza extraordinária de pensamento, né? Em formadores de opinião aí, pessoas estão pesquisando, jornalistas não tradicionais, digamos assim, né? Que é o que devia ser o jornalismo, né? Na verdade, eles é que são tradicionais, o outro é um negócio que... A parte internacional, eu gosto muito do Leonardo Coutinho, sigo ele no Twitter, né? Ele não faz vídeo, mas no Twitter... Faz um trabalho extraordinário. Faz um trabalho extraordinário. Eu passo muito tempo lá no Twitter vendo, né, notícias. E, né, eu acho que a gente precisa ter acesso a pessoas que estão pensando, né? E não pessoas que têm aí enfim, ter acesso também, mas se livrar um pouco dessa coisa programática que existe hoje na grande mídia. Infelizmente, em grande parte é propaganda, né? Então não é informação, é propaganda, né? A gente tem sede de notícia e de análise, né? E ali não é, né? Em grande parte da grande mídia. Então isso é um problema, Isso é interessante, porque isso eu falava no ano passado, quando houve todo aquele negócio das queimadas da Amazônia, né? Sobre aquele debate, e eu me dei conta como as pessoas ao redor do mundo se informavam, entre aspas, sobre o Brasil a partir de péssima informação, sem procurar ir em outras fontes, porque aparecia, né, em um ou dois canais, assim, e as pessoas, bom, essa é a realidade, né? Então é um pouco um paradoxo, porque hoje você tem uma riqueza extraordinária de informação disponível na rede, espero que continue disponível, né? É fundamental que continue assim, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes a tendência, não só no Brasil, né? E acho que no Brasil até menos, o Brasil está muito na frente, em outros países do mundo, de se informar, de ainda confiar muito exclusivamente na grande mídia e achar que o que está nas redes o que está nas redes é muito mais vivo, muito mais sólido, muitas vezes, do que o que está na grande mídia. E é absolutamente essencial. Toda a mudança que está acontecendo no mundo em favor da liberdade existe porque tem liberdade na internet, né? Isso também desde o começo a gente fala, né? A importância da liberdade na internet. E tem que confiar no ser humano, na capacidade do ser humano de distinguir o que é, né? O que é uma notícia, o que é uma análise e o que é muitas vezes uma distorção. Acho que não pode você ter o Estado ou quem quer que seja, né, decidindo pelas pessoas, né, tutelando as pessoas. A gente tem que confiar no ser humano, né, tem a capacidade de inteligência de receber informação, filtrar, organizar a informação na sua cabeça. Não precisa vir com a informação prontinha, né? Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão readquirindo a capacidade, a confiança em si mesmas. As pessoas perderam a confiança em si mesmas, né? Não, eu quero os dados, eu quero opiniões diferentes, informar aquilo que eu penso. E a minha própria opinião, ela é um negócio que você não deve, né? Ela vai evoluindo a cada dia, né? A gente procura olhar e ver diferentemente, né? Então, eu acho que isso é vital para tudo que a gente faz, não só em política externa, né? Para tudo que é feito hoje no mundo, essa liberdade de acesso às opiniões, às ideias, informações. E que sigamos livres assim, né? Sigamos livres. Fazer as nossas manifestações. Ministro, o bate-papo tá bom, mas beleza. Tá ficando por aqui. Muito agradecendo o tempo que o senhor disponibilizou para bater esse papo. Grande prazer. Você está assistindo aí, se possível, clica lá no inscrever-se, se inscreva, ativa o sininho, aquele negocinho todo, para ficar ligado, porque certamente vai haver outros programas do Brasil Precisa Saber, até porque essa semana o Congresso aqui está retirando de pauta aquele projetinho de lei, o 2360, que tem ares de internet responsável, etc, e tarará, mas que a gente sabe que no fundo é só um meio para censurar as redes sociais. Então se inscreve aí, um abraço, fique com Deus.